Deixa eu ficar mais posturado aqui para começar a entrevista com um cara que ele tem um sobrenome mais pesado, sobrenome forte. Forte, Lohan. Forte, de Balneário Camboriú. Vitor Hugo ou Vitor só? Victor Forte só. Mas Victor o Forte? nome completo é Victor Hugo Silva Forte. Ah, tem o Hugo no meio. Tem o Hugo no meio. E o Silva também, mas o Silva ninguém sabe. Eu acho Cara, que mas tem o Silva é massa, cara. Eu sou Lohan François da Silva Valentim. Olha só. Cara, tem uma galera que é da Silva, assim. Acho que é o sobrenome mais popular do Brasil. Acho que é o O Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, tu gosta? Não, esse não. Esse daí ninguém quer ser parente, né, Lohan? Deus o Não? livre. Olha, tem controvérsia. Ser parente não significa ser amigo, né? Não, Deus o livre. Esse daí ninguém quer nem perto. Cara, tu é vereador em Balneário Camboriú e hoje candidato a deputado, é isso? Isso, Lohan. Tô no meu segundo mandato como vereador em Balneário. Minha primeira eleição eu disputei com 18 anos, fiz 791 votos. A minha segunda eu fiz 1.119, fui eleito vereador em 2020 e quase tripliquei a minha votação do primeiro para o segundo mandato. Em 2024 fui reeleito vereador, fiz 2.888 votos e eu sempre gostei de política, eu gosto de falar. Eu não sou de uma família tradicional de políticos. Os meus pais odiavam política, odiavam mesmo. Tipo assim, quando eu falei pra eles que queria entrar na política, eles queriam me matar. Falaram, meu Deus, o que tu vai se meter nisso? Tipo, um piá que não é de uma família tradicional, porque normalmente a gente tá acostumado com apadrinhamentos políticos ou de uma família tradicional. E eu saí do nada, eu não sou de uma família tradicional de políticos. A minha primeira campanha fui eu, meu pai, minha mãe, minha família, fazendo campanha na rua, porta em porta, pedindo voto. Os amigos abraçaram a minha candidatura, tanto que os meus eleitores, a grande maioria daqueles 791 votos que eu fiz na minha primeira eleição, continuam me acompanhando até hoje. A minha terceira eleição, que foi em 2024, e agora, se Deus quiser, em 2026 agora, que eu sou candidato a deputado estadual. Quantos votos em 24? Eu fiz 2.888 votos, fui o segundo vereador mais votado de Balneário Camboriú. Perdeu apenas para Pro Jair Renan, fez 3.000 votos. Jair Renan Bolsonaro. Isso. Teu colega de bancada? Meu colega de bancada, eu estava afiliado no PL, acabei mudando para o Republicanos por uma questão de conta eleitoral. O governador me chamou, falou, Vitor, no PL tu não tem chance, no Republicanos tu tem chance de eleição. Então eu acabei mudando para o Republicanos, que aqui em Santa Catarina... Então tem alguém que tem que falar alguma coisa aí para botar esse ponto aí. Hoje de manhã eu conversei com o ex-prefeito Fabrício e ele disse que tu saísse e não foi por conta eleitoral. Ele falou para mim que tu saísse porque questão de divergência de... visão de cidade. Junto com ele também. Eu fui reeleito vereador pelo PL, que na época o prefeito Fabrício estava no PL também junto ali, né, Lohan? E eu acabei indo pro Republicano junto com ele também por uma questão de conta eleitoral e também por divergência, por não concordar com a aproximação do PL em Balneário Camboriú do governo. Eu sempre tenho uma posição muito clara, eu fui eleito pela oposição, não oposição à cidade, mas oposição à atual prefeita, que é o governo do PSD em Balneário Camboriú, e eu gostaria de manter a minha linha, aquilo que eu prometi para o meu eleitor. O meu eleitor é um eleitor que ele não tem surpresas com o meu posicionamento, e foi por isso que eu acabei optando também por mudar para o Republicanos por conta disso, por conta do aproximamento do PL de Balneário Camboriú com o governo da Juliana Pavão. O Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, ele esteve em Balneário Camboriú na época da campanha e fez campanha contra a Juliana Pavão. E o filho dele foi eleito vereador na cidade, estava na tua bancada, ele foi eleito pela oposição, prometeu... Tem até um vídeo dele que viralizou bastante, né, que ele fala que a cobra vai fumar, que ele prometeu lutar contra o sistema de Balneário Camboriú. Hoje o Jair Renan está na base do governo da Juliana Pavão, ele permanece no PL, saísse do PL, e ele está apoiando quem o pai dele fez campanha contra. Hoje também o Jair Renan é candidato a deputado federal. A Câmara de Balneário Camboriú está bem representada hoje? De minha parte, sim. Eu sou vereador de segundo mandato, eu trabalho muito. Desde que eu entrei na política, eu me propus a ser um vereador diferente, não ser um vereador que se tranca dentro da Câmara e não volta pra rua falar com as pessoas. Por isso que eu tenho um gabinete móvel, que é uma Kombi, que a gente percorre os bairros da cidade para escutar as pessoas. E é esse o trabalho que eu tenho feito, que eu fiz no meu primeiro mandato, e é graças a esse trabalho que eu quase tripliquei a minha votação pro segundo mandato. Essa Kombi, ela só aparece no ano da eleição? Não, ela... Eu vi que tu postasse recentemente agora a foto da Kombi e é normal, né? Sempre tem. Todo mundo tá na política, tu tá sujeito a ser criticado, tá sujeito a ser alvo de comentários às vezes maldosos, às vezes justos. É normal, faz parte. E um deles que me chamou a atenção foi assim, essa Kombi... Eu acho muito massa a Kombi, eu acho bem legal aquela Kombi. E alguém comentou assim, essa Kombi só aparece no ano da eleição. É justo isso? Não é justo, Lohan. E tu sabe por quê? Tem algumas pessoas que elas falam assim, mas eu nunca te vi, agora tu apareceu aqui pedir voto. Isso foi até uma situação que aconteceu comigo em específico e eu fiquei pensando, poxa, tu
conheces os 140 mil habitantes os 150 mil habitantes de Balneário Camboriú? Tu conhece todos? Cara, eu provavelmente devo conhecer uns 3. E daí tu podes perguntar para a população, para algumas pessoas, né, se elas sabem o nome dos 19 vereadores. Elas não sabem. Elas não acompanham, elas também não buscam conhecer o trabalho do representante, do vereador, do político. Tu pode ter certeza, Lohan, todas as pessoas que batem na minha porta, que mandam uma mensagem, elas são atendidas, são recebidas. Então isso, da minha parte, tu pode ter certeza que o meu trabalho eu faço e faço bem feito ali na Câmara. O que tu fez pro Balneário Camboriú que te credibiliza para ser hoje candidato a deputado? Olha, Lohan, o meu nome ele vem para ser uma alternativa para o eleitor. Hoje a região nossa ali de Balneário, Camboriú, Itajaí, Itapema, ela é pouco representada. Eu falo que a região nossa ela manda muito para Brasília e para Florianópolis, para nossa capital, para o governo do estado e para o governo federal, e a gente acaba recebendo pouco recurso de volta lá de cima do governo federal para nossa região. Então, a minha ideia como candidato agora a deputado estadual é aumentar a representatividade da nossa bancada. Eu falo isso porque a região nossa ela tem potencial de ter 10 deputados estaduais. E a gente tem 3. Tem uma de Bombinhas, um de Balneário e um de Camboriú. E a gente tem capacidade de ter 10. Se a população nossa, da região da Anfre, se conscientizar e lembrar que nós temos candidatos nossos ali que têm possibilidade de chegar e de representá-los, então o meu nome vem para ser uma alternativa para o eleitor da Isso região geralmente gera uma certa polêmica. Já teve algumas pessoas que falaram aqui sobre isso e elas são muitas vezes criticadas, assim, as pessoas. Ah, mas não quer dizer que porque o cara vem lá, teve alguém que falou assim, o cara vem lá do Oeste e recebe voto aqui. Ah, mas não pode reclamar disso, não pode falar mal disso. Só que também se a gente não falar, se a gente não levantar o assunto, a gente vai ficar sempre nesse mesmo ciclo, né? Porque a gente vê travar a BR-101 ali, passa ali na BR, ali mais especificamente perto de Itapema. Cara, eu entrevistei, eu não lembro quem foi, eu acho que foi o senador Amin. E ele falou uma frase que eu achei bem interessante. Tu não consegue marcar uma reunião em Navegantes e em Floripa se for à tarde. Por causa do trânsito. Porque tu não sabe se tu vai chegar. Hoje a gente remarcou essa reunião, era para ser mais pro final do dia, a gente remarcou para mais cedo, porque se a gente pega daqui de Tijuca, sentido Balneário, final do dia, tu não anda ali perto da polícia rodoviária, ali naquela região tu acaba não andando. E a importância de nós termos vozes que representem as demandas da nossa região. É claro que se eu moro em Balneário Camboriú, ali na região nossa, eu circulo mais ali, né? Óbvio, minha vida é ali, então eu acabo vendo os problemas dali. Então é óbvio que eu vou representar as pautas daquela região. Então a importância de nós termos representantes da nossa região. O meu sonho é botar um outdoor ali na PRF ali, escrito: não precisa frear seu corno. Acelere seu corno. Pelo amor de Deus. Com todo respeito aos cornos, mas... Cara, é irritante. É demais, né, Lu? É irritante. Demais. Por quê? Eu não consigo entender. Porque tá escrito ali, tem uma placa... Eu não sei se vai editar de alguma coisa outdoor, porque tem uma placa dizendo 100 por hora. E o pessoal não, freia. O cara passa 20. Freia. E aí quando vai chegando, pensa assim, deve ter uma blitz. Tu passa na frente, não tem nada. Cara... É loucura, né? É um sintoma de como o brasileiro ele não presta atenção em nada, né? E além também, né, Lohan, que as pessoas elas deixam para escolher os deputados lá na última semana da eleição, elas vão lembrar que elas vão ter que votar para deputado federal. Mas aí é culpa eu acho que é culpa da política e dos políticos. Também. Eu acho que a descrença que a população tá... Sim. Eu acho que a principal função do cara que ele é candidato hoje é, primeiramente, ele não tem que convencer o cara a votar nele. Primeiramente, ele tem que convencer o cara a votar. Sim. Porque a nossa abstenção que a gente teve na última eleição foi gigantesca. Balneário Camboriú, na última eleição, foram 33 mil votos que se abstiveram, entre brancos, nulos e não compareceram nas urnas. A atual prefeita fez 28 mil votos, ela fez. Então, a abstenção brancos e nulos foi mais alto que a própria votação da atual prefeita de Balneário. Hoje ela tem aprovação da população? Na minha opinião, não, Lohan. Na minha opinião, não. A equipe que foi montada é uma equipe muito ruim mesmo. Sou bem sincero e transparente, assim, eu não tô aqui também para passar pano para governo anterior, falar que era um governo perfeito, não. Tu é bem criticado por conta disso. Teve seus acertos e teve seus erros, mas deixa eu tentar desenhar melhor para quem às vezes não tá ciente, né, para poder acompanhar. É óbvio, se tá na situação, tu vai ter o bônus de, teve uma entrega, tu participou junto, teve um problema, tu também acaba sendo culpado, né? Então, quando o prefeito era o Fabrício... eu vejo também comentários em tua rede social no sentido, agora tá se cobrando, mas quando era o Fabrício, por que tu não cobrasse e tal? Como é que tu avalia isso? A diferença é que quando era o Fabrício, a gente batia na porta e era atendido. Hoje é ela, a gente bate na porta e não é atendido.
Eu tô esperando uma sinaleira na frente da minha paróquia, a comunidade me cobrando, porque eu sou o vereador da comunidade automaticamente, né? No meu bairro eu fiz quase mais de 500 votos, eu fiz só no meu bairro. Então a comunidade me cobra e eu tô cobrando uma sinaleira na frente da paróquia, uma sinaleira de pedestres, desde maio. Prometeram pra gente que iriam instalar em 30 dias. Nós estamos em agosto. O de Cardoso metade de ficou bom? agosto. Precisa de melhorias, Lohan. A gente não pode tapar o sol com a peneira também. Precisa de muita melhoria. Eles estão trilhando um caminho, mas precisa de melhorias. Porque o impacto pro caixa da prefeitura foi grande? Foi bem grande. Muito dinheiro... Tu tem noção, assim, mais ou menos, de valores exatos? Exatos não, Lohan, mas eu lembro que na época se comentava em 8 milhões de reais mês que iriam sobrar nos caixas da prefeitura, que esse dinheiro agora ele tem que ser investido na atenção básica, que é nas unidades básicas de saúde. E tá tendo esse A investimento? gente está esperando dar esse 1 ano, né, que agora ela está arrecadando esse valor, no caso, que está sobrando nos caixas da prefeitura, e a gente tem que cobrar dela nos próximos anos aí. Então vai dar 100 milhões em um ano. Em um ano. Esses 100 milhões, eles têm que ser investidos em saúde, né, Lohan? A gente espera, a comunidade espera, a população de Balneário Camboriú espera. Teve algum avanço concreto na área da saúde, assim, ao teu ver? Sendo sincero. Bem imparcial, eu não vi entrega alguma. Não vi entrega alguma. Entrega é um negócio complexo, né? Porque mas, tipo assim, a obra não é dia pra noite também. Sim, mas demora. Mas por isso que eu tô te Tô dizendo. te perguntando como um leigo. Tô esperar. perguntando como leigo, que eu não tô em Balneário Camboriú, então eu não vejo o que acontece todo dia. Eu não quero ser aqui o detentor da verdade da informação. Sim. Eu não sei, mas tu estás no bairro, tu é vereador. O que tu escuta das pessoas? Por isso que eu digo que a gente tem que esperar dar 1 ano pra ver onde vai ser onde foi investido esse dinheiro. Pô, se tem um postinho sendo construído, se tem um postinho que foi entregue, se tem uma reforma acontecendo. Então acho que tem que dar esse 1 ano pra ver onde esse dinheiro... E como vereador, tu tá fiscalizando isso? Bastante, Lohan. Bastante. Bastante mesmo. Então tu consegue me descrever um pouco melhor, assim, de onde é que tu vê esse dinheiro sendo aplicado ou literalmente não tem? Não consigo ver esse dinheiro sendo aplicado. Eu vi que eles derrubaram uma unidade básica de saúde do bairro das Nações que precisava de uma reforma, mas eles acabaram derrubando, que falaram que vão construir uma nova, mas não iniciou a obra ainda. Não foi colocado um prego lá ainda. Tu tá sendo bem criticado pela prefeita quando tu faz algum vídeo de alguma situação e até, salvo engano, eu vi um comentário assim no sentido, não sei se foi da parte da equipe dela ou da mãe dela, alguma coisa nesse sentido eu tinha visto. A mãe dela fez um comentário mandando eu andar com uma melancia na cabeça. Uma melancia na cabeça por quê? Pelo posicionamento e pelas cobranças que a gente tem feito com relação ao governo dela. Eu falo que existe uma grande diferença, Lohan, em Balneário Camboriú da gestão do Fabrício para a gestão da prefeita Juliana. A gestão da prefeita Juliana é uma gestão que não cuida da zeladoria da cidade. E isso é notório. Tu pode falar com qualquer morador do centro, com qualquer morador do bairro. Ela se elegeu com um discurso falando que iria cuidar dos bairros da cidade. Agora ela não cuida nem do bairro e nem do centro. Ela literalmente abandonou a questão de zeladoria de Balneário Camboriú. Eu recebi um vídeo... Ô, Carol, traz meu telefone aí bem rapidão. Eu recebi um vídeo de um morador... E quando eu falo zeladoria, ele entra em diversos aspectos, Lohan. É questão... Deixa eu te mostrar aqui bem rapidinho o vídeo. Recebi do Wellington. Olha como estavam sendo feitos os tapas-buracos de Balneário Camboriú. Obviamente a gente vai botar aqui na tela, né? Pode não tem colocar como... depois aí na tela. Areia, sei lá. Olha lá, ó, levantando. E aqui é outro. Simplesmente jogando um pó de asfalto em cima dos buracos da principal avenida de uma das principais avenidas de Balneário Camboriú, que é a Terceira Avenida. Isso daí é fazer uma operação tapa-buraco? Tem outro vídeo aí se tu quiser ver do lado, embaixo. Para uma cidade, Lohan, que arrecada 2,3 bilhões de reais por ano, tu acha que isso é um serviço que está sendo feito, tu acha que é correto? Então tá deixando a desejar nessa questão de zeladoria, do cuidado com as pessoas, do cuidado com a cidade. E quando eu falo isso, é a questão de buraco da cidade, de limpeza urbana, que tá deixando a desejar. Então esse é um dos pontos também que eu sou oposição e vou continuar sendo até ela melhorar nesse sentido. Quando a prefeita ela era vereadora, qual que era a postura dela nesses casos? Meu Deus. Era bem... A risca, assim, eu posso falar, Lohan, bem ríspida. Era até bem pior do que eu, porque eu sempre prezo pelo respeito, não fazer uma oposição burra.
Eu faço uma oposição inteligente hoje em Balneário Camboriú. Eu não faço oposição por oposição. Eu ataco os problemas e não a pessoa da prefeita. Eu sempre gosto de deixar isso muito claro, para tratar com respeito a pessoa dela. Mas os problemas da cidade, eu sou pago para isso, para fiscalizar e para cobrar, para melhorar. E tu quer ser pago agora para fiscalizar, melhorar o estado? O estado de Santa Catarina e para representar a nossa região. A gente estava falando ali de pautas da região e além das pautas, Lohan, a região nossa ela perde recurso, porque os deputados estaduais e federais, né, tem aquelas emendas parlamentares que são 20 milhões de reais por ano para enviar para os municípios e como a região nossa tem pouco representante, a gente acaba perdendo esse dinheiro também. E esse dinheiro é para reformar uma escola, uma creche, um posto de saúde, então é importante que a gente aumente a representatividade nossa da nossa região. Vai aumentar a representatividade, a gente vai botar mais gente para falar pela nossa região, mas tu falasse que a gente tem 3 deputados na região aqui. E a gente vê que pautas crônicas, históricas, não estou aqui fazendo juízo de valor se um fez ou não fez. O que está sendo negligenciado ao teu ver, que tem que ser urgente? Eu vou te dar um exemplo, Balneário Camboriú, agora não sendo na esfera estadual, mas federal. Balneário Camboriú não elege um deputado federal desde 1994. O último foi o Pavan, que Balneário Camboriú elegeu. E olha a potência que é Balneário Camboriú, a vitrine que é Balneário Camboriú para o estado de Santa Catarina e para o Brasil, para o mundo, posso dizer, porque a nossa cidade ela é reconhecida internacionalmente e a gente não tem um deputado federal. Uma pauta que eu tava pensando esses dias, teve aquele problema na Ponte de Laguna esses dias, certo? A Ponte de Laguna foi inaugurada em 2012 ou 13, se eu não me engano. Esses dias eu tava indo para Barra Velha e pensando sobre a Ponte de Laguna e eu tava passando na ponte aquela antes de chegar na 470, aquela ponte da BR-101, que não tem marginais, e eu fiquei pensando, meu Deus, a ponte de 2012 deu problema. E essa ponte é antiga, que eu me lembro, eu não lembro da inauguração dela, foi antes de eu nascer, eu tenho 28 anos. E eu peguei e coloquei no Google, quando que a ponte tal foi inaugurada? 1990. Sabe quantas vezes essa ponte passou por manutenção? Ah, com certeza foi bem pouco. Nenhuma, Lohan. Nenhuma. Que eu me lembre, nenhuma. Eu dei uma buscada no Google, nenhuma vez passou por manutenção. E daí eu fiquei pensando, se acontece um problema e aquela ponte cai, uma das pontes cai, o que acontece com a nossa região? Ah, a gente pode passar voando, né? Dá pra ligar um drone embaixo de cada carro e atravessar. Até construírem outra ponte naquele local ali, porque não tem marginal. Tipo, vai colapsar a região nossa, isso é fato. E a importância de nós termos vozes que briguem pelas pautas da nossa região. Um deputado federal que bata lá em Brasília, na porta da NTT e fale, ei, nós temos uma ponte aqui no Rio Itajaí-Açu que precisa de manutenção, nós temos que construir as nossas marginais e hoje a gente não tem essa voz, principalmente da bancada de deputados federais aqui na nossa região que brigue pela gente. Então, por isso também da importância, e eu vou brigar junto com o Fabrício para que ele se eleja deputado federal da nossa região e que lute pelas marginais ali da ponte e por outras pautas da nossa região. E falando de ti, quais são as pautas que tu pretende levantar nessa campanha? A principal delas, Lohan, é a questão da qualidade de vida da nossa região. Hoje a nossa região ela é buscada por conta da qualidade de vida. As pessoas elas se aposentam nos seus municípios, no interior de Santa Catarina, em outros estados, e elas buscam a nossa região por conta da qualidade de vida. E quando eu falo qualidade de vida, abrange uma série de fatores. Dentre segurança, zeladoria, saúde, e como eu estou em Balneário cobrando bastante a questão da zeladoria, é com isso que eu quero lutar agora na Assembleia Legislativa. Para que a nossa região ela seja uma região bem cuidada, segura, que continue sendo uma referência de segurança pro Brasil, porque eu falo que a região nossa aqui ela é uma bolha dentro da bolha, dentro da bolha, dentro da bolha, e que a gente tem que cuidar. Eu acredito pelos governantes que a gente teve nos últimos anos, o governador Jorginho Melo vem dando um baita exemplo de trabalho no nosso estado, e porque a gente nunca foi governado pelo PT também, né, Lohan? Eu acredito que a esquerda em Santa Catarina nunca conseguiu colocar as mãos, não vai conseguir colocar as mãos nas eleições desse ano, e eu acredito que esse é o caminho para eu não sei nem se eles estão muito interessados em botar a mão esse ano. Botaram o Merizio ali como candidato sem nem ter o número do 13. Ele tá desesperadamente usando, nos poucos debates que ele foi, em entrevista ele bota Lula colado aqui para um cara que colocou o Bolsonaro em 2018, agora até isso eu não vejo que seja tão problemático, no sentido de se for realmente a opinião dele, né? Agora, se for somente oportunismo eleitoral no sentido de, eu tô com o Bolsonaro agora, mas aí agora é melhor estar com o Lula na visão dele, porque o bolsonarismo não me aceita, então, não vejo que seja problema. Mas assim, quando tu fala de esquerda não botar a mão, acho que até
não estão tão interessados nessa forma assim, né? Sim. Eles estão, acho que, sei lá, não sei se já desistiram efetivamente, mas voltando para a questão da bolha, em qual sentido específico tu disse? Tu falasse na questão de que a gente não foi governado e tal, mas o que é a qualidade que faz o cara ver Santa Catarina diferente de outros estados? Eu acho que principalmente, Lohan, segurança. Segurança, nós temos referência na educação, nós estamos no caminho, tentando trilhar o caminho certo da questão da saúde também. Nós temos defeitos, mas nós estamos longe de, se nós fazermos uma comparação com outros lugares do Brasil. Não pode. Santa Catarina Não tá pode fazer. bem na frente de É outras. crime fazer comparação de Santa Catarina em qualquer lugar do universo. Se tu fizer, só pode se comparar com a Alemanha nazista. Aí tá liberado. Aí comparam. Se aí tu deixa chamar de comparar. nazista, fascista, caracterista, qualquer coisa não tem problema. Mas agora se tu fizer, agora fazer o contrário, tu dizer que o Nordeste tem melhor educação, não digo que não seja o que seja, mas tem os indicativos aí, né? Nordeste é o orgulho, tal, teve melhor educação, tal. Tudo bem, pô, legal, acho massa. Mas se tu fala mesmo Santa Catarina, É outro discurso já, né? é complicado isso aí, né? É triste, é triste. Outra pauta bacana, Lohan, que eu quero levar a nível de estado, que eu já tenho a nível de município, é a questão dos autistas, que essas mães atípicas, elas merecem a atenção do poder público, elas têm que ter a atenção do poder público. E agora, nessa minha pré-campanha de deputado estadual, eu conheci mais mães no nosso estado. Eu conheci a Cleide, vou dar um exemplo para ti. A Cleide, ela mora em Vitor Meireles, e ela não tem uma assistência perto de casa para o filho dela fazer a terapia. Então esse é um ponto que me chamou a atenção e eu quero levar essa bandeira para a Alesc também, para a gente criar políticas públicas para os autistas do interior e de toda Santa Catarina, que essas mães elas merecem a nossa atenção. Elas têm essa dificuldade de levar os filhos fazer as terapias, então é uma das pautas que eu quero levar para a Alesc para batalhar por elas. Fala essa questão dos idosos. É. Em qual sentido que tem como trabalhar na Alesc, nessa pauta? Os idosos, eles precisam do carinho, da atenção, eles merecem ter a qualidade de vida, né, do nosso litoral, eles já buscam a qualidade de vida do nosso litoral para isso. Em Balneário Camboriú, 1/3 da nossa população é idosa e elas merecem a nossa atenção. Lá em Balneário a gente batalhou bastante para buscar recursos, batendo na porta de outros deputados na época, para trazer melhorias para eles. A gente conseguiu vans para eles fazerem o transporte, inclusive um recurso que eu consegui para eles comprarem uma van. A atual administração em Balneário acabou comprando uma Fiat Toro para carregar os idosos de Balneário. Agora a gente está esperando chegar a Fiat Toro lá em Balneário Camboriú, que de certo eles vão carregar elas na caçamba da Fiat Toro, né? Mas é um esporte radical às vezes, né? Mas elas não merecem, né? Esse tipo de atenção, né, Lohan? Elas merecem muito mais. Será que não é pra levar pro Beto Carreiro? Mas não de touro, né? Tinha que ser uma van, um ônibus. Não, que daí já vão atrás, já vão com adrenalina, com aventura. Tadinha. Mas como é que foi isso aí? Explica um pouquinho melhor. A gente a gente bateu na porta de um deputado lá em Brasília. O deputado sinalizou pra gente uma emenda no valor de R$200 mil. Eu sabia que esse valor não daria para comprar uma van, porque uma van custa em torno de quase R$400 mil. Eu liguei para o secretário de Inclusão Social de Balneário Camboriú e falei: secretário, eu tenho uma emenda no valor de R$200 mil, porque uma semana antes eu encontrei ele na porta da secretaria e ele pediu: Vitor, me ajuda a buscar recursos para a inclusão de Balneário Camboriú, que é uma pasta que é esquecida na cidade em busca de recursos. Então eu fui em Brasília, liguei para ele e falei: secretário, eu tenho R$200 mil, tu consegue inteirar o valor da van mais 200 para a gente comprar uma van para elas fazerem o transporte? Por quê? Porque elas estavam sem fazer os passeios, os passeios rotineiros que elas faziam há algum tempo já, porque estavam com os ônibus estragados. Então eu fui em busca, conseguimos esse recurso, e daí na hora de fazer a compra, o secretário, ao invés de comprar uma van, comprou uma Toro. E daí, Lohan, tu pode... Nós vai descer. Não é pra fazer um videoclipe, será? Lohan, tu pode chegar e falar assim: Vitor, mas passeio é uma besteira. Mas daí eu te digo assim, Lohan, 1/3 da população de Balneário Camboriú é idosa. E a gente não tá falando de idoso milionário, né? Tem gente ali que é milionário, não, tem gente que é rico, mas tem gente que realmente aquele passeio de turma dos idosos é um negócio que, pô, é prazeroso, é legal, né, cara? E, Lohan, por esses idosos, Balneário é uma cidade vertical. Esses idosos, eles estão trancados nos seus apartamentos, muitas das vezes sozinhos. E por eles não terem o convívio com outras pessoas, porque a família normalmente mora na cidade natal, eles vieram pra cá pra se aposentar. Não é todo idoso que tem um zap, né? Isso, não é todo idoso que tem o contato com o vizinho, com a amiga. E aquele momento do passeio, do lazer deles, que pra gente pode parecer besteira.
como eu escutei o secretário falando na rádio, que lá a Casa da Família, que é a Inclusão Social de Balneário Camboriú, não era uma agência de turismo. Aquilo doeu tanto em mim, porque, tipo assim, eu sei do real motivo pelo qual a Casa da Família foi criada no governo do prefeito Fabrício, que era para integrar as pessoas, buscar a integração, que as pessoas convivessem juntas. Foi criado um voluntariado muito bacana na cidade, foi criado um movimento de voluntários na cidade por conta da Casa da Família. Então eu sei do real propósito pelo qual a casa foi criada. E me doeu escutar na rádio o secretário falar que lá não era uma agência de turismo para as senhoras ficarem fazendo passeios. Porque eu sei do real motivo que a van e a casa, o que a van poderia auxiliar para aquelas idosas, para elas não ficarem sozinhas nos seus apartamentos, nas suas casas, para elas poderem fazer os passeios, porque era o único momento que elas interagiam entre elas. A gente está percebendo que tem gente que acha que não nasceu de mãe, não nasceu filho de mãe, no sentido de, o tempo passa, né? Como é que foi a frase específica ali do amigo nosso que falou ontem em Camboriú após o falecimento de um bebê, no sentido de, nada como um dia após o outro, né? O tempo passa. O tempo passa. Meu Deus. E o tempo realmente passa, então a gente fica velho, né? A gente vai chegar um dia que a gente vai estar idoso. Todo mundo vai ficar idoso, mas e a gente tem que cuidar do nosso futuro. A gente tem que lembrar de onde a gente veio e de onde a gente vai, né? Aonde os nossos pais estão chegando perto. Quando o meu pai é idoso já. Eu pago por mês uma caralhada de imposto. Até desculpa pela palavra, mas é uma cacetada de imposto. Eu não acho que o Estado tem que cuidar de tudo. Mas eu ficaria muito feliz se tivesse uma agência de viagem, abre aspas, quando eu fosse mais velhinho, para dar uma passeada. Se, não sei, meus filhos eventualmente forem me levar, mas se não tiver como. Então, eu não estou muito por dentro desse assunto específico, mas é lamentável essa É triste. essa declaração. Escutar essa fala, essa declaração é muito triste, Lohan. Muito triste mesmo. E tu pretende levar essa ideia da Casa da Família, dessa união, dessa integração para todo o Estado? Com certeza. E principalmente a questão do voluntariado também. Porque esse movimento que foi criado em Balneário Camboriú, agora se acabou tudo, Lohan, sendo bem sincero contigo. As idosas me mandam áudio, às vezes, assim, chorando, porque elas foram desprezadas pela atual gestão ali por conta do voluntariado que elas já faziam, e eles parece que viram elas como inimigas, e não eram, né? Elas eram parceiras da Casa da Família, voluntárias, que faziam... Não, mas me explica, eu não estou entendendo. Elas eram voluntárias, tem que ser um pouquinho mais específico. Elas criaram um grupo chamado Grupo Apoio. Esse Grupo Apoio é um grupo de voluntárias que atuava junto com a administração dentro da Casa da Família. O que esse grupo fazia? Esse grupo, a Casa da Família, para quem conhece em Balneário Camboriú, é um lugar onde tem vários cursos, várias atividades, bailes, bingos, para os idosos se movimentarem. O grande público que frequentava a Casa da Família era 60 anos mais. Então, esse grupo apoio de voluntários, ele prestava um auxílio junto com os comissionados, com os efetivos da Casa da Família. Então, eles ajudavam a organizar a casa. E o que aconteceu? Eles se acabaram. Eles foram deixando eles de lado e eles foram se acabando. E agora, mas ainda permanece tendo atividades? A grande maioria das atividades foi se acabando, assim. Algumas ainda existem lá, mas a grande maioria... E o que era legal é que esses voluntários, eles ajudavam a organizar a Casa da Família, entende, Lohan? Não ficava dependente só do poder público. Eles estavam lá fazendo o agito, organizando. Então era bacana isso. Então tu quer deixar os idosos mais fortes em Santa Catarina? Mais fortes em Santa Catarina. Tá certo. E uma pauta que tens levantado bastante é a questão das bets. Das bets, Lohan. Por que pode divulgar a Trimania e não pode divulgar a bet? Uma pergunta de leigo, assim, quem não tá por dentro. Não que eu aposte, eu não compro nenhum nem o outro, mas uma curiosidade. O que é a grande diferença? As bets, elas estão entrando por todos os lugares, né? Tu abre ali o vídeo do teu influenciador. Tem ali o anúncio. Só que faltava, né, Lohan? Mas elas estão entrando por todos os lugares na Casa da Família, de todas as famílias do nosso país. Ontem até a gente levantou um debate lá na academia exatamente sobre isso. Na Terceira Avenida, em Balneário Camboriú, que mais tem a placa de publicidade de bets. E as bets são uma praga que estão acabando com as famílias do nosso país. Mas como que tá acabando? Acabando financeiramente, Lohan. Normalmente quem aposta em bet é alguém que está sofrendo, já está vulnerável financeiramente, e ela se ilude achando que vai ganhar dinheiro, vai dobrar o dinheiro dela, triplicar o dinheiro dela, achando que num joguinho de aposta ela vai conseguir fazer isso. A gente via bastante, eu até tava com uma expectativa positiva, que eu tinha visto, não sei se isso avançou, mas aparentemente sim, que reduziu bastante. A gente tinha aqueles videozinhos que o pessoal postava assim,
com um linkzinho, a roleta, ó, entra aqui, tá pagando não sei o que e tal. Aí tu ia lá, o influenciador ia lá, botava ali, acabei de ganhar 100 conto, como dizia meu pai. E o pior de tudo, Lohan, é tu ver grandes nomes incentivando esse tipo de aposta. E esses... O Neymar é um, né? Ele Pois divulga Blaze. É triste. Porque isso daí... O meu pai e minha mãe sempre me falaram uma coisa desde pequeno, Lohan. Ninguém dá nada de graça pra ninguém. Ninguém dá nada de graça pra ninguém. E isso de tu se iludir achando que tu vai ganhar ali, que o teu influenciador tá falando, joga aqui que tu vai ganhar 3 por 1. Da onde isso, gente? Não existe. E isso tá incentivando muitas pessoas ali, o influenciador falando. O influenciador, na verdade, ele tá lucrando em cima da tua desgraça. Essa é a verdade, né, Lohan? E o que tu pode fazer como vereador e o que tu pode fazer como candidato a deputado, eventualmente sendo deputado, para combater Em isso? Balneário Camboriú, Lohan, a gente apresentou um pacote anti-bets. Esse é o nome que a gente deu. A gente apresentou 3 projetos de lei, que é o que compete a mim enquanto vereador, até onde eu consigo chegar enquanto legislador municipal. A gente apresentou um proibindo a publicidade de bets nas proximidades das escolas, creches, onde as crianças circulam mais. A gente sabe que elas saindo da escola, vendo uma publicidade, ganhe dinheiro fácil. Tu acha que elas não vão se iludir, se ludibriar, achando que o dinheiro é fácil, que a vida é fácil? Eu lembro que eu jogava um joguinho quando era bem pequenininho. Não que seja muito grandão agora, só pros lados, né? Lados e pra frente. Mas quando eu era pequeno, eu lembro que tinha um amigo meu que a gente jogava um joguinho online e ele falou, tem um cara lá que ele multiplica o valor que tu bota. E eu lembro, cara, eu era, um rapaz pequeno total, né? Mas eu falei, cara, isso aí não deve ser verdade. E aí, engraçado, daí chegou lá na salinha online, né, no joguinho, ele foi lá e deu uma e o cara devolveu tipo o dobro. Aí ele foi e deu 5, o cara não devolveu nada. Eu falei, eu te falei dele, pois é, mas eu queria testar. É mais ou menos isso, né? Tipo, parece que o pessoal ainda tá infantilizado naquele momento Isso. lá. E acha que é fácil, né, Lohan? Acha que a vida é fácil. E não é fácil, a gente sabe. Meu Deus, tô com 28 anos, tu já sabe. Tem boleto pra pagar, tem quanto pra pagar, tem que trabalhar pra te ter dinheiro. Não é assim do nada que tu vai ganhar dinheiro do céu, que alguém vai te dar dinheiro, que o teu influenciador vai te dar dinheiro. Não é assim. E o influenciador tá lucrando em cima da desgraça dos outros. Então, em Balneário, a gente criou esse pacote anti-bets. Não pode perto das escolas, não pode... Mais aonde? A gente quer proibir a prefeitura de patrocinar eventos onde as bets também estejam. E também a gente apresentou uma indicação, que é um pedido à prefeita, né, à Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, para que ela preste auxílio psicológico para essas pessoas que estão sofrendo de ludopatia. Já tem até nome isso, que é um vício em jogos. Então a gente apresentou esses 3... Que é tipo a tigrinhopatia. Isso. Que as pessoas termos estão mais... viciadas naquilo ali, né? Eu lembro que teve um caso bem polêmico. A gente não tem o hábito de divulgar quando alguém tira a própria vida ou algo do tipo. Só quando é um estuprador que na cadeia ele é morrido, aí a gente até divulga. Mas eu acho que no caso das bets a gente tem que ter um porém ali, sabe? É polêmico, é bem complexo. É polêmico, Lohan, e a gente tem que começar a falar sobre isso. Isso, e a gente divulgou de um caso lá em Itapema, se não me engano, que teve um empresário lá que estava realmente muito viciado e ele acabou fazendo esse ato, né? Eu lembro que muita gente criticou, mas teve muita gente que falou, mas tem que ser falado, porque parece que quando a gente não fala, eu tenho essa percepção, quando a gente não fala de um problema, parece que ele não está acontecendo. Parece que tá tudo bem, a gente tá vendo o que tá acontecendo ali, mas sabe aquele casal que tá junto, ele sabe que a mulher ou o homem tem outra pessoa, mas finge que não tá vendo nada e tá tudo certo. Tá acontecendo e tá tudo certo. Ninguém vai falar Fica nada. naquela. É óbvio, deu um exemplo ruim, né? Mas é mais ou menos isso, tem gente que realmente tá vendendo... ferrando muita gente, e a gente tem que começar a falar sobre isso. Em Balneário, eu sei que eu sou uma formiguinha em Balneário falando sobre isso, mas a gente tem que começar a falar para que outras pessoas falem. Eu até acompanhei essa semana, acho que o prefeito de Brusque, o André, ele fez uma lei. Ele fez sentido, um decreto, né? Fez via decreto. E em Balneário, se a prefeita puder, né, em Balneário, já faça via decreto também. Eu não quero que os méritos sejam meus, mas eu quero que as pessoas comecem a falar sobre isso, porque... Se tu pudesse pedir pra ela, tu pediria? Pediria pra ela fazer um decreto. Então pede pra ela, olha pra câmera aí que nós vamos postar Faz um decreto. Não, tem que formular o contexto. Prefeita Ju Pavan. Faça um decreto proibindo a publicidade de bets em Balneário Camboriú. Posso ver? Pra câmera. Prefeita Juliana Pavan, faça um decreto em Balneário Camboriú proibindo a publicidade de bets na nossa cidade. Por quê?
Porque as bets estão acabando com as famílias, acabando com a vida financeira de muitas delas, iludindo trabalhadores, pessoas que já estão vulneráveis financeiramente. A gente tem que acabar com essa praga que está invadindo o nosso país, o nosso estado e o nosso município também. Vou pensar aqui um pouco como um libertário, uma pessoa mais na liberdade, não pode o Estado se meter. Mesma lógica das drogas. As drogas foram proibidas e continua muita gente usando. Proibir a bet, o anúncio da bet, vai adiantar alguma coisa? Eu acredito que sim, Lohan. A gente tem que tentar ir fechando o cerco contra elas no máximo possível até onde está o nosso alcance, né? É o que tu pode fazer. É a mesma coisa as propagandas de cigarro antigamente quando tinham na TV, né? Que era visível, falavam que era bonito tu fumar, que era legal tu fumar. Hoje em dia é tudo proibido e tem um monte de gente se ferrando com câncer no pulmão, com câncer em um monte de lugar, por conta da publicidade que era feita na época falando que era bacana tu fumar. E hoje em dia os influenciadores estão fazendo a mesma coisa, falando que é bacana tu apostar em bets. É a mesma coisa. Só que em proporções diferentes. Um tá acabando com a vida financeira e o outro acaba com a tua vida física, né? O cigarro. Uhum. É a mesma coisa. Quando acontece os dois, né? É pior ainda, né? Porque, como a gente falou antes, tem muita gente indo por esse caminho, né? E Balneário Camboriú é uma cidade que a gente sabe que tem um índice grande de pessoas que, enfim, é uma linha difícil. Ô, Vitor, faça um forte discurso, então, para as pessoas te conhecerem um pouco mais, te acompanhar, descobrir quem é esse cara e por que ele deve representar o Brasil e Santa Catarina aqui, como é que tá nos braços dele. Algumas pessoas, Lohan, elas podem olhar pra mim e falar assim, meu Deus, o que um piá de 28 anos quer fazer na LESC? Eu falo a mesma coisa de quando eu disputei a minha primeira eleição com 18 anos em Balneário Camboriú. As pessoas olhavam pra mim e falavam assim, meu Deus, o que um piá de 18 anos quer fazer na Câmara de Vereadores? E eu falo a mesma coisa agora. Eu, com 28 anos, sou candidato a deputado estadual e o que eu quero pedir pro catarinense, para as pessoas de Santa Catarina, pro eleitor de Santa Catarina é uma oportunidade. Eu tenho 28 anos, sou bacharel em Direito, estou cursando uma pós-graduação em Administração Pública e eu quero uma oportunidade para representá-las lá na LESC. Eu não tenho a experiência como muitos têm lá dentro, mas eu tenho a força de vontade e a disposição de trabalhar pelo catarinense e trabalhar pela nossa região da Anfre. Então, se eu for merecedor da confiança do catarinense, quero convidar as pessoas a entrarem também nas minhas redes sociais ali, acompanharem um pouco mais do meu trabalho que eu tenho feito em Balneário Camboriú. Eu quero agradecer e falar que eu vou trabalhar muito nos próximos 4 anos lá na LESC, se Deus quiser. Para finalizar, notas rápidas. Lula, 0 a 10. Zero. Por quê? 0 não entregou nada para Santa Catarina, né, Lohan? Tua opinião? Na minha opinião. Porto de Itajaí, situações que a gente teve avanços concretos. Eu não sou petista, não sou de direita, não sou de esquerda e não tenho pretensão nenhuma de ser. Eu sou apenas um humilde entrevistador que está tentando te provocar em todos os sentidos. Sim. Mas existem muitas comparações. Tem gente que fala que na época do Bolsonaro não teve envio de recurso. E tem coisas que são opiniões, tem coisas que são fatos. E no governo Bolsonaro, o presidente esteve aqui esses dias e ele falou, mas era na época da pandemia, tem todo um contexto, existe os Passou por um contextos, período difícil na época ali o presidente Bolsonaro, né, Lohan, também. Certo. Um período atípico que nunca aconteceu, imagina. Mas a gente sabe que no governo Lula teve alguns avanços, teve algumas coisas importantes também para Santa Catarina. Mesmo assim, tu pontuou como 0? Zero, Lohan. Eu acho que poderia ter entregue muito mais pro catarinense. O catarinense merece muito mais, o catarinense envia muito para Brasília e recebe muito pouco do que a gente merece. Certo. Jorginho Melo. 10. Foi um baita de um governador presente na nossa região. Desde que eu me conheço por gente, Lohan, eu nunca vi um governador ir tanto, mesmo sendo uma prefeita que foi eleito, querendo ou não, pelo partido contrário, eu nunca vi um governador ir tanto numa cidade como o governador Jorginho foi a Balneário Camboriú. E entregas, pegou o Hospital Ruth Cardoso, que era uma demanda antiga do nosso município, para fazer com que ele melhore, questão de estrutura. A região nossa, agora ele lançou a Via Mar também, que é um projeto importante para a nossa região, para desafogar esse trânsito do nosso litoral. Tem projeto ou tem só ideia? Tem projeto, Lohan, tem projeto. Deu uma polêmica grande isso aí. Deu uma polêmica imensa, né? Eu acompanhei, mas tem projeto sim. Tem projeto sim? Tem. Tu acredita que vai sair do papel? Eu acredito que vai sair sim do papel. O governador Jorginho é um cara de palavra. Fabrício. Foi um bom prefeito, teve acertos, teve erros, mas eu acredito que acertou muito mais do que errou, Lohan. A Balneário Camboriú acho que é o que é hoje, com a marca consolidada a nível de estado, a nível de Brasil e até internacionalmente por conta do governo dele. Foi um governo que teve um olhar humano, um olhar de cuidado para as pessoas e eu acho que isso posso dar um 10 para ele tranquilamente. Juliana Pavan.
Eu acredito que ela tenha boas intenções, Lohan, mas aí se ela continuar com essa equipe dela que ela tá aí, ela não vai se reeleger prefeita de Balneário Camboriú, não. Eu daria um 5 pra ela. Eu acredito que ela tenha boas intenções, mas ela tem que mudar a equipe, porque a mesma equipe que fez ela ganhar vai fazer ela perder a reeleição. Eu acho que a reeleição não tem que ser o objetivo de um político, né? Mas eu entendo o que tu se refere, né? Sim. Eu acho que a reeleição tem que ser consequência, não Sim. tem que ser... Se ela continuar nesse caminho, ela não vai se reeleger. E o Vitor Forte? Vitor Forte é um cara aí que cheio de sonhos, cheio de coisas boas pra fazer pelo nosso estado, pela nossa cidade, que eu amo, que eu nasci e cresci em Balneário Camboriú, eu sou catarinense com orgulho e eu quero continuar trabalhando pelo nosso estado agora, se Deus quiser. Cadê a nota? 10? 10, com certeza, né? Capaz que eu não vou dar 10 pra mim. Então tá, muito obrigado pela tua participação aqui no Jornal Razão, seja sempre muito bem-vindo e deixa aberto aí para fazer tuas considerações finais, só não pode pedir votos, né? Tá. Obrigado, Lohan, obrigado à equipe aqui do Jornal Razão por me receberem e estou à disposição, me coloco à disposição mais uma vez de vocês, do Catarinense, e me acompanhe aí nas redes sociais para saber um pouco mais do meu trabalho e da campanha que vai começar aí a partir de domingo aí no dia 16 de agosto. Tá chegando, né? Tá chegando. Já fizesse o santinho? Tá tudo pronto, só não vou falar o número aqui, que senão eu vou levar multa eleitoral, senão eu já falava até o número aqui. Tu e eu também. Então tá, um abraço e boa sorte. Obrigado aí, Lohan.